Vou repetir para quem está chegando agora ou para quem tem dúvida em relação ao que acontece. Não há uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Há uma guerra entre a Rússia e a OTAN. Há uma guerra entre a Rússia e a OTAN, onde cada vez mais ambas as partes usam todos os expedientes, inclusive em relação a alianças possíveis para poder atingir seus objetivos. O que faz a Rússia? A Rússia estreita sua relação com a China, estreita sua relação com a Índia, busca mercados alternativos na região eurasiana para que possa ter recursos para financiar o seu esforço de guerra e para que possa, de alguma forma, também ter tecnologia, hardware, nanotecnologia, tecnologia sensível, microchips, que eles encontram muito nessa cooperação com os chineses. O que está acontecendo dentro da China agora não é por acaso, gente. O que está acontecendo no Irã agora não é por acaso. Em todas essas últimas lives de debate que nós realizamos, nós dissemos clara e francamente que os chineses não vão permitir que a Rússia caia facilmente, porque eles sabem que se a Rússia cair, isso eu falo antes de muita gente ter cogitado essa situação, inclusive em entrevistas para outros canais, o controle político da Rússia inicialmente, ele visa um controle político posterior da China, na medida em que existem setores no complexo industrial militar nos Estados Unidos que acreditam que podem derrotar ambos os rivais e permanecerem com este mundo de alguma forma hegemônico em relação a essa disputa interestatal. Agora tem um terceiro ator que é fundamental nessa equação, que é o Irã. Tudo o que acontece no Irã hoje não é uma batalha mais entre Irã e Estados Unidos ou entre Irã e Israel. Você tem, claro, o componente dos sauditas, que em algum momento tentaram compor com os iranianos, mas tem uma séria disputa ali pela hegemonia no Oriente Médio. Você tem novas descobertas de petróleo no Irã, como foi divulgado hoje. Você tem, na realidade, interesses da Turquia históricos, inclusive sobre Tabriz e região, aquela região turcomana ali de populações azeris turquificadas. Você tem interesses de grupos curdos ligados aos Mujahedin Khalqis, lá que desde o tempo de Saddam Hussein estavam aliados com Saddam em relação a áreas ali da fronteira entre Irã e Iraque, não é? Com o objetivo de destabilizar o governo de Teherã. Agora você tem um dado. Você tem um dado que é fundamental. Você tem um dado muito importante aí. A Rússia, a Índia, a China não permitirão que o Irã caia tão facilmente como esses setores que estão interessados em derrubá-los ou em derrubar o governo Teherã podem imaginar. Porque isso afetaria o Belt and Road, afeta a nova Rota da Seda, afeta a possibilidade de desenvolvimento de cooperações que, inclusive a nível de geografia, são absolutamente imprescindíveis para o esforço de guerra russo, para a manutenção do poder do governo chinês nos moldes que detém hoje em relação, inclusive, às suas posições de influência na Península Coreana, na Mongólia, no entorno do Mar do Sul da China. Então, nada está acontecendo por acaso. Nada está acontecendo por acaso. Outro ponto que é fundamental é que vocês percebam que, por exemplo, ontem, na Mongólia, manifestações ditas populares contra a corrupção nos negócios do carvão estavam atingindo instalações, edifícios próprios públicos. Também, vou repetir aos senhores, não é por acaso. Não é por acaso que haja a recorrência de manifestação contra o governo no Cazaquistão. O governo da China alertou meses atrás que essas situações seriam recorrentes. Os serviços de inteligência chineses pareciam bastante bem informados. Agora, eu não estou fazendo aqui defesa, por exemplo, da política restritiva em relação a um lockdown exagerado ou exacerbado que o governo chinês possa ter em algumas regiões, ou controles políticos e sociais que muitas vezes não devem servir de modelo para exportação, se nós imaginarmos aqui, principalmente em relação ao Brasil, e propriamente, talvez, ou certamente nem para os próprios chineses. Agora, fato é que essas situações são exploradas por esses interesses. Vocês acham que todas essas sabotagens que estão acontecendo dentro da Rússia profunda são possíveis porque existe uma aliança do bem contra o mal? Não, existe um setor hegemônico que não quer perder esse poder hegemônico, que faz tudo o que for possível e fará tudo o que for possível para manter essa situação de privilégios. Em contrapartida,
existem países dentro dessa composição de alianças dentro da Eurásia que não mais estão dispostos a se submeter. Até porque, gente, aprenderam com o que aconteceu nos últimos anos, aprenderam com o que aconteceu na Líbia, aprenderam com o que aconteceu no Iraque, aprenderam com o que aconteceu na Síria, propriamente na antiga Iugoslávia, no Sudão, no Afeganistão. E esses países perceberam o seguinte, que se não tiverem condição de estabelecerem pactos e de se defenderem de maneira razoável, perderão completamente a capacidade de administrar os seus estados nacionais com o mínimo